Falando em parto, olhe, a saúde e o histórico da mulher são fatores que frequentemente elevam o risco da gestação. O mais básico deles é a idade. Alguns especialistas preconizam que antes dos 18 e depois dos 35 anos, a gravidez já é considerada de alto risco. Outro fator é que doenças crônicas como diabetes e hipertensão elevam as chances de complicações e de partos prematuros. Sendo assim, o Hospital Santo Amaro, unidade da Fundação José Silveira, reconhecido pela assistência humanizada no acompanhamento integral à saúde das gestantes, bem como aos bebês, vem sendo precursor em neonatologia e cuidado ao prematuro extremo na Bahia. Ao longo de 34 anos, o Hospital Santo Amaro já realizou mais de 100 mil partos. Sobre a gestação de alto risco e humanização do cuidado, a gente conversa agora com o coordenador médico da obstetrícia do Hospital Santo Amaro, Paulo Gomes, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todos vocês da tarde. É uma grande honra estar aqui com vocês, representando o Hospital Santo Amaro e a Fundação José Silveira, e aberto a conversar aqui sobre esse assunto que para muitas mulheres, muitas famílias é muito palpitante, muito interessante, e para mim, que luto nessa área há mais de 20 anos, é minha paixão. Eu falei que depois dos 35 anos, não é? Alguns especialistas já afirmam que a gravidez é considerada de alto risco, mas a gente sabe que hoje existem muitos avanços na medicina que permitem, sim, uma gravidez até depois dos 40 anos. Enfim, a gente sabe dos avanços da medicina, mas o risco está sempre ali presente. Quais são os principais pontos de atenção no acompanhamento dessa paciente, incluindo aspectos físicos e emocionais? Quando a gente lida com a gestação de alto risco, a gente lida com a paciente que ela vem trazendo ou uma carga patológica, algumas doenças anteriores à gestação, ou descobre algumas delas ao longo da gravidez. Você citou, por exemplo, a idade de 35 anos, acima disso, a gente já categoriza essa paciente como uma gravidez de alto risco, mas por incrível também que pareça, Jefferson, aquelas pacientes mais jovenzinhas, aquelas mocinhas, aquela gravidez na adolescência, também embute risco para aquelas meninas. É um desafio, porque é um desafio não só para a saúde da paciente, é um desafio psicológico para aquela paciente, é um desafio para a família dela, e quando a gente coloca essa paciente num contexto, na verdade, de assistência do SUS, é um desafio muito maior. É muito bom quando a paciente tem acesso a uma instituição, por exemplo, como o Hospital Santo Amaro, que tem experiência, etc., tem uma vasta experiência nesse campo, mas a gente sabe também que boa parte dos nossos pacientes, levando em consideração que apenas 11% das nossas pacientes têm a assistência à medicina privada, né? 89% depende do SUS, aí é um dado estatístico da Bahia. A gente sabe que às vezes o problema ele é bem mais grave. Além da idade e de algumas doenças, como eu citei aí, diabetes, hipertensão, quais outros fatores que, digamos, predispõem à gestação de alto risco e que podem ser evitados? Perfeito. São vários fatores, Jefferson. Eu vou falar aqui os mais comuns. Por exemplo, quando você fala em hipertensão, você foi bem assertivo, porque a nossa grande luta, hipertensão, diabetes, mas aí entra, por exemplo, a obesidade como um fator extremamente importante no contexto aí da paciente com gravidez de alto risco. A gente entra também com patologias endócrinas, e aí quando eu falo patologias endócrinas, eu vou citar o pâncreas, que produz a diabetes, é uma glândula, mas eu posso falar, por exemplo, da tireoide e como coloca em risco aquela paciente. Eu posso falar também de uma patologia muito comum da nossa população aqui da Bahia, que é a miomatose uterina, tanto embutindo dificuldades de engravidar, quanto colocando em risco a própria gravidez, o transcurso daquela gestação. É multifatorial. A gente poderia passar muito tempo citando, eu tentei compilar aqui os mais comuns. E sem sombra de dúvida, quanto
pior a condição sociofinanceira daquela paciente, quanto mais humilde ela é, ela também entra, ela pode entrar como grupo de risco. Porque aí, meu amigo, desenvolve anemia, aí tem uma alimentação inadequada, pouco acesso à assistência à saúde, e aí você, como radialista, conhece bem a nossa realidade. Paulo, quando a pessoa já chega nessa fase dos 35 anos, quais são os caminhos que ela pode evitar para que essa gravidez se torne de risco ainda maior para além da questão da faixa etária? Tem alguns cuidados que podem ser tomados para evitar que essa gravidez seja um risco para a mãe e para a própria criança? Legal. Existe sim. Eu acho que o que a gente vê habitualmente, Fernando, é quando a paciente ela já chega no consultório do obstetra com beta positivo, com ultrassom, mostrando que está grávida. O ideal não é agir dessa forma. Isso eu falo para todas as pacientes e falo muito mais para as pacientes que já têm um diagnóstico de alguma patologia. Ela deve procurar antes o obstetra, antes de engravidar, preferencialmente acompanhada do esposo, etc., e fazer toda a avaliação prévia à gravidez, antes de iniciar as tentativas de engravidar. Porque aí, por exemplo, se ela é hipertensa, eu cuido melhor da pressão, ajusto os níveis pressóricos. Se ela tem uma alimentação inadequada, eu melhoro a alimentação dela. Se ela não está tomando ácido fólico, eu coloco ácido fólico, eu reviso as vacinas dela, faço exames laboratoriais, tento, no final das contas, organizar a saúde daquela paciente para que ela comece a gravidez e finalize de maneira mais segura, protegendo a saúde dela e também protegendo a saúde daquela criança. Quando a gente fala sobre gestão humanizada da saúde, sobre um atendimento humanizado à parturiente, às pessoas que estão envolvidas nesse parto, existem fatores, é uma questão multifatorial, e a gente vive um momento em que, infelizmente, algumas situações pouco adequadas vêm sendo divulgadas pela própria imprensa. Qual é o tipo de cuidado humanizado a que se predispõe o senhor e o próprio Hospital Santo Amaro para evitar que a mãe se sinta desconfortável e a própria família da gestante se sinta cada vez mais confortável para participar, para passar por esse processo, que é um processo tão mágico e tão importante na vida dessas famílias? Exatamente, Fernando. É tão mágico, tão importante. Ele é importante não só para a família, é importante para a comunidade, é importante para uma cidade, é importante para um país, o nascer saudável, protegendo a mãe e protegendo o cidadão que nasce, né? Não deixa de ser um brasileirinho ali que está nascendo. Humanizar, eu acho que o Hospital Santo Amaro, ele faz isso muito bem, porque já vem já há algum tempo trabalhando, aprimorando os conceitos. Humanizar, primeiro, é você respeitar a vontade da paciente, respeitar o que ela lhe diz, é ouvi-la, é respeitar a dignidade dela, é respeitar a individualidade dela, certo? Associado a todo esse respeito a ela e também a família, ao próprio bebê, é oferecer àquela paciente o que de melhor a ciência tem de informação, tá? É oferecer as melhores evidências científicas para cuidar daquela senhora. Então, e aí isso traduz todo um processo assistencial. É você, por exemplo, valorizar o parto natural como principal via, já que a ciência me diz que ele é melhor, tá? É você permanecer, é você, por exemplo, trazer o acompanhante para perto da assistência daquela paciente, porque melhora os resultados obstétricos daquela senhora. A presença do acompanhante, por exemplo, Fernando, eu melhoro a percepção do trabalho de parto, eu diminuo a percepção dolorosa do trabalho de parto daquela senhora. Então, observe com a presença da pessoa que ela gosta, que ela escolheu, que ela afeiçoa, que ela tem afeição, pode repercutir positivamente naquela paciente. E é também usar de tecnologia. Se você tem um ultrassom para você utilizar, que você utilize isso respeitando a ciência. Se você tem medicamentos que possam intervir positivamente, que você não os use em excesso, mas que você use respeitando a ciência.
E aí passa pelo que o Santo Amaro tem, protocolos científicos, passa por processos de trabalho muito já maturados ao longo dessa jornada aí de 34 anos, como Jefferson bem disse. E, por exemplo, aquele caso abominável que aconteceu do estupro, não aconteceria, por exemplo, em instituições como o Hospital Santo Amaro, que tem a humanização como bandeira, que tenha o acompanhante ali do lado da paciente e durante o trabalho de parto todo, cuidando, monitorando, vigiando aquele ente querido ali que está tendo o bebê. A gente está conversando aqui com o Paulo Gomes, que é coordenador médico da obstetrícia do Hospital Santo Amaro. Paulo, como é que você avalia a opção de muitas gestantes de dar à luz em casa, às vezes numa banheira, em posição de cócoras, ou seja, em circunstâncias bem diferentes do que a gente costuma ver em hospitais, por mais que muitos dos hospitais, como é o caso do Santo Amaro, oferecer essa humanização? Muitas gestantes que acabam vendo essas opções de ir em casa ali, também como uma forma humanizada de dar à luz. Como é que você enxerga essa opção? Isso. Exatamente. O parto domiciliar, eu respeito muito o parto domiciliar, eu acho que no final das contas ele é uma opção, tá? Para aquelas pacientes que assim entendam, para aquelas pacientes que foram orientadas, que foram instruídas, que pesquisaram, que têm consciência, conhecimento da informação que adquiriram, mas sem sombra de dúvida, eu como especialista, ainda assim acredito que é um parto que acaba vulnerabilizando a assistência. Eu preciso colocar o parto domiciliar no conceito do local onde eu moro, no país onde eu moro, na cidade onde eu vivo. Então, isso é muito importante. Eu não posso projetar os resultados de um parto domiciliar na Suécia, Finlândia, Holanda, que é um país que faz muitos partos domiciliares, com os resultados que eu terei aqui no Brasil. Porque o Brasil tem peculiaridades tanto da assistência hospitalar, tem vaga ou não tem vaga no hospital, tem vaga ou não tem vaga na UTI-NEL, eu vou ter trânsito ou não vou ter trânsito, caso eu precise deslocar uma parturiente de casa para a maternidade em trabalho de parto, uma circunstância de emergência. Então, assim, eu acredito que hoje, nas circunstâncias que a gente vivencia na nossa cidade, no nosso país, eu não recomendaria para minha paciente, eu não recomendaria para minha esposa um parto domiciliar. Agora, está no rol de escolhas, eu respeito o colega que faz, respeito a paciente que escolhe, desde que eles saibam, principalmente ela, saiba aonde, em que tipo de parto, em que tipo de situação ela tá encaminhando, ela está indo. Paulo, para a gente encerrar, é possível que se desenvolvam doenças, não é, ao longo da gravidez, doenças que podem comprometer a própria gravidez. Isso é um fato? E que doenças poderiam ser essas? Meu amigo, são inúmeras, mas eu vou pontuar aqui uma que eu acho extremamente importante, porque ela mata mulheres, ela mata mães, aumenta nosso índice de mortalidade materna, que são as síndromes hipertensivas da gravidez. E quando eu falo síndrome hipertensiva da gravidez, eu não estou falando aquela paciente hipertensa que é hipertensa e engravida. Eu estou falando aquela paciente gestante que desenvolve um quadro de hipertensão, que é chamado comumente de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia mata mulheres, ela precisa ser diagnosticada de maneira correta, essa paciente precisa ser medicada de maneira correta para salvar a vida dela e a vida daquela criança, tá? Então, para você ter uma ideia, a pré-eclâmpsia está dentre as 4 principais causas de morte materna no nosso país. A gente precisa cuidar dela com muito carinho. E cuidando dela, eu consigo prevenir boa parte desses óbitos, tá certo? E aí vem outras menos comuns, por exemplo, como a diabetes gestacional, mais uma vez, aquela diabetes que a paciente não tem, mas desenvolve na gravidez, ruptura prematura de membrana, trabalho de parto prematuro, tudo isso num contexto de mais prevalência, ou seja, do que é mais comum acontecer com relação às gestantes. O que pode provocar a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia vai desde fatores intrínsecos, Jefferson, com relação à saúde dela, ou seja, o que está na genética,
pode ser estimulado por fator paterno, por isso que eu fico brincando, olha, se você for escolher um namorado, um marido, veja se ele já engravidou alguém, se teve pré-eclâmpsia, não case, se ele causou pré-eclâmpsia na outra esposa, não case com ele, porque existe o fator paterno também. Como mas assim? Como assim fator paterno? Não entendi. Jefferson, é interessante isso, cara, é uma coisa que eu gosto muito, porque assim, 50% da informação genética que a paciente carrega no útero dela é do pai, não é isso? E nem sempre o organismo materno, ele reconhece aquele 50% de informação genética paterna como uma coisa legal. Então ele vai utilizar de mecanismos imunológicos para, poxa, o que é que tem diferente aqui nesse útero que eu não reconheço? E vai agredir aquele fator paterno. Então, tem genéticas paternas que estimulam mais essas respostas na mãe, e aí essa agressão imunológica proporciona, dentre outras coisas, a pré-eclâmpsia, entendeu? Tá certo, então falou, tá dado o recado aí. Paulo Gomes, coordenador médico da obstetrícia do Hospital Santo Amaro, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, Paulo. Até uma próxima, então. Jefferson, muito bom dia. Foi um prazer ser entrevistado por você, por Fernando. Você é um dos ícones aí do radialismo baiano. Quem acompanha a televisão, acompanha o radialismo, acompanha provavelmente a sua carreira. Muito obrigado à tarde. Muito obrigado ao Hospital Santo Amaro e à Fundação Gé Silveira. 34 anos de experiência no cuidado das mães e os seus bebês e também as famílias, viu, meu amigo? Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, valeu, Paulo, obrigado também. Olhe, mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h47 na Tarde FM.